Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa, se cuidando, estudando muito, se preparando para tudo que está acontecendo, para todas essas mudanças que estão ocorrendo na vida de vocês, na vida de toda uma sociedade. Hoje eu poderia começar essa aula falando diversas coisas, mas a gente vai poder conversar hoje com esse nosso conteúdo. Pela leitura que vocês tiveram em casa, vocês vão ter essa ideia, né? Do que está por vir. E eu espero que vocês gostem muito dessa aula de hoje. Confesso que seria super interessante se a gente tivesse essa aula presencial. Eu gostaria muito de ouvir tudo que vocês teriam para falar, mas infelizmente a gente vai ter que se contentar com esse conteúdo à distância, né? É o fato. Mas eu quero que vocês imaginem tudo que vocês puderem imaginar, exponham tudo que gostariam de se expor a respeito desse conteúdo, porque eu sinceramente acho ele maravilhoso. Como vocês já leram, né? Aqui a gente vai falar a respeito da importância da leitura. A leitura realmente ela é muito importante na nossa vida, na vida de qualquer ser humano. Não é à toa que desde que a gente é, consegue se comunicar, a gente já começa a ler. Ler não somente livros, mas a gente lê as coisas ao nosso redor, as pessoas, o mundo. Então, quando eu falo de importância da leitura, não é somente o ler, pegar um livro, abrir, ler palavra por palavra, texto por texto, mas tudo que está ao nosso redor e a gente consegue também interpretar e estar lendo, né? Tanto que o título desse capítulo se chama Criatividade em Textos. Então, vamos imaginar quais criatividades que esses textos podem trazer para a gente, o que eles podem colaborar para o nosso aprendizado. E sempre uma leitura vai trazer aprendizado. Sempre. A gente gostando ou não da leitura, a gente vai conseguir aprender alguma coisa com ela. Podem ficar tranquilos. E é claro, né, que é uma coisa que a gente sempre discute em sala de aula e eu já falo para vocês que é impossível a gente gostar de ler tudo. A gente não vai gostar de ler de tudo. Mas que eu também não acredito nas pessoas que falam que não gostam de ler. Não existe não gostar de ler, como eu já tinha falado. Existem pessoas que não encontraram o estilo de leitura que lhes agrada, né? Então, se você não encontrou algo que você goste de ler, de coisas que realmente te interessam, realmente a leitura vai ser uma coisa mais complicada. Mas a partir do momento que você se identifica com algum tipo de leitura e vai lendo por ali adiante, vocês vão ver que é muito melhor do que se parece e que um novo campo vai se abrir para a gente. Eu vou compartilhar com vocês a tela da apostila, tá? Conforme a gente vem fazendo em todas as aulas. Vou colocar minha pessoa pequenininha aqui em cima para ficar sempre de olho em vocês. E aí, nós vamos conversar sobre essa apostila, sobre tudo que está dizendo aqui e que vai contribuir para o nosso aprendizado. É muito interessante imaginar essa cena, né? Que ela já é, digamos, famosa, que a partir do momento que a gente abre um livro, a gente abre para um novo mundo. Aqui é uma pena que a imagem fica cortada, mas quando eu desço assim, dá para ter uma ideia da continuação de quantas coisas que a gente vai conseguir obter dentro de um livro. Então, se no capítulo anterior a gente falou a respeito da coesão, de como os textos são construídos, aqui a gente tem que ter uma ideia dos textos que já estão feitos e por que a gente se interessa? Porque eles realmente são bem construídos. Para quem gosta de ler, vai perceber que seu estilo de leitura ele é uma leitura que te agrada porque é um texto interessante, que é algo legal de você estar lendo.
Um texto, quando ele é todo travado, truncado, que nada se encaixa bonitinho, não é um pano. Lembra que a gente falou muito da questão do tecido, né? Se o texto não é um tecido bonito, ele é todo esburacado, ou nada tá linkado com nada, a gente não vai gostar de ler. Isso é fato, tá bom? Não é só o caso de vocês. Eu também não vou gostar de ler um texto todo travado, truncado, que não tem coesão. É difícil. Mas quando a gente encontra um texto que tem uma coesão maravilhosa, que nos agrada, fala de um linguajar que a gente gosta, de um tema que a gente gosta, vai dar certo a leitura de vocês e vai fluir muito melhor. Então, aqui nessa página, vai trazer um parágrafo simples que vai falar a respeito disso também. O poder criativo da escrita faz os textos permearem todos os aspectos da nossa vida. Com isso, a leitura permite não somente compreender a realidade em que se vive, mas também aprender e experimentar outras realidades, com o conhecimento de diversas culturas. Uma visão de mundo mais ampla contribui para a construção de uma sociedade mais receptiva e solidária. Se todos conseguirem ler mais, se todos conseguirem aprender mais, a gente vai entender muito mais sobre outras culturas, sobre outros contextos e a nossa sociedade vai fluir melhor. Não é tão diferente, por exemplo, eu acho que esse tema veio muito a calhar também, claro que eu queria aula presencial, óbvio, mas dá para a gente aprender muito sobre essa questão do que a gente está vivendo, né? Porque mesmo todo mundo distante, o que a gente mais consegue fazer é ler, ver filmes e ouvir música. Filmes, séries, tudo isso está embutido. Mas então as coisas essenciais que a gente não deixou de fazer é o acesso à cultura, de diferentes formas, através da leitura, filmes, séries ou através da música que a gente anda degustando. Então aqui vai trazer mais coisa para a gente. Além disso, como a leitura agrega conhecimento, as pessoas tornam-se mais críticas, diminuindo dessa maneira a probabilidade de que elas sejam enganadas pelas fake news, por exemplo. Quando a gente lê mais, a gente fica mais esperto, né? Mais inteligente. E aí a gente sempre vai saber mais sobre determinados assuntos. A gente sempre vai saber mais sobre determinadas coisas. Então, acaba que a leitura vai promover isso na nossa vida e vai contribuir demais. Antes de ler esse texto, eu vou ler aqui no cantinho para um contexto. Aqui, ó. Bandeiras em frente à Unesco em Paris, que lá é a sede. Então, nós temos aqui, ó, Unesco. As Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, foi criado em 16 de novembro de 1945, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação internacional em educação, ciência e cultura. Sua Constituição diz que, uma vez que as guerras começam nas mentes dos homens e de mulheres, é nas mentes de homens e mulheres que as defesas da paz devem ser construídas. Então, por exemplo, a guerra, ela acontece primeiro dentro da cabeça, alguém vai ter essa ideia. Então, se a gente implementar dentro da cabeça de homens e mulheres a cooperação de paz, né, através da educação, da ciência e da cultura, todo mundo, se tem educação, ciência e cultura bem claro na mente, não vai promover a guerra, vai promover a paz. Então, isso vai facilitar cada vez mais que o mundo vive em paz de maneira internacional, de todas as nações, certo? Então, aqui nós temos essa parte da Unesco, né, que fala sobre isso. E aí vem esse textinho, né, que vai falar em tempos obscuros, o dia do livro é praticamente um dia revolucionário. Então fala-se: numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Poucas vezes a citação de George Orwell esteve tão adequada como neste momento, em que falsos filósofos se apresentam como guias intelectuais e o acesso à informação, a censura e a desinformação foram banalizados. Neste 23 de abril,
marca-se o Dia Internacional do Livro. Confesso que nunca fui grande entusiasta nessas datas estabelecidas por instituições distantes da sociedade, com efeitos mais que questionáveis. Mas num período em que o óbvio parece ter se perdido por um caminho obscuro, em que a ciência é vista como uma ameaça e a arte como uma rebelião subversiva, a data ganha um novo significado. Não por imaginar que um decreto poderia permitir uma maior venda de livros nessa data, mas por escancarar a necessidade de um grito de que a ignorância não irá vingar, um alerta de que a intolerância não será tolerada e que apenas o conhecimento poderá construir canais de diálogo. Em Paris, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, resumiu nesta terça-feira o papel do livro. Nesta época turbulenta, os livros representam a diversidade da genialidade humana. Dão forma à riqueza de nossas experiências, transmitem a busca pelo significado e pela expressão, que todos nós compartilhamos e que fazem avançar as sociedades. Para ela, os livros são aliados na difusão da educação, das ciências, da cultura e da informação para todas as partes do mundo. A palavra escrita, segundo o chefe, ou melhor, segundo a chefe da Unesco, consegue abrir caminho para o respeito e a compreensão mútua entre as pessoas, independentemente das fronteiras e das diferenças. Os livros ajudam a unir a humanidade em uma só família, compartilhando um passado, uma história e um patrimônio, a fim de construir um destino comum onde todas as vozes são ouvidas em um grande coro de aspiração humana, completou. Então, esse texto foi escrito pelo Jamil Chad, né? Em tempos obscuros, o Dia do Livro é praticamente um dia revolucionário. Foi publicado na Folha Press, em 23 de abril de 2019, o ano passado. E é interessante a gente imaginar o seguinte: na data que foi escrito, ninguém nunca se imaginou que o que aconteceria agora, né? Que um ano depois, o Dia do Livro vivesse ou vivenciasse um momento tão obscuro. Pensando que o Dia do Livro foi esses dias, né? 2 semanas atrás. Duas? Não, 3 semanas atrás, melhor dizendo. 2 a 3, vocês olhem aí. 2 a 3 semanas atrás, a quantidade de pessoas que estão lendo agora, pelo menos nessa quarentena, conhecidos, amigos, e não são pessoas, às vezes, com um hábito de leitura. Isso, confesso que me alegra demais, porque vocês sabem que eu sempre fui uma pessoa que preguei muito a questão da leitura para todos. Uma leitura que não seja obrigatória, mas que seja necessária, que vai ampliar seus horizontes, que vai te trazer coisas novas, coisas legais, sabe? E que não seja algo que você faça por obrigação. Eu tenho que ler esse livro. Isso é muito chato. É igual comer. Pensa em comer. A leitura é como se fosse comida. A gente tem que comer, certo? Mas é melhor se a gente comer coisas agradáveis ao nosso paladar. Às vezes, nem tudo que você come um colega seu vai gostar. Por exemplo, tem gente que gosta de comer batata. Tem gente que já não gosta. Tem gente que gosta de comer chocolate. Tem gente que não gosta de comer chocolate. É absurdo, mas existe. Então, a leitura é a mesma coisa. Você tem que ler. Você faz parte do ser humano a leitura. Então, quanto mais rápido você conseguir identificar o seu estilo de escrita melhor, o estilo de livro melhor para você, para contribuir para esse conhecimento, melhor vai ser o seu alimentar de conhecimento, alimentar de coisas interessantes para a vida. Então, continuando a nossa leitura aqui, uma das maneiras mais eficientes de se adquirir conhecimento é por meio da leitura. É importante desconstruir a ideia de que ler é monótono ou chato e de que a leitura como entretenimento, como
As de revistas e gibis não promovem o conhecimento. Ler bastante contribui para uma boa escrita, já que todo tipo de leitura favorece a aquisição de vocabulário. O hábito da leitura ajuda também no desenvolvimento da criatividade, que é fundamental para a elaboração de boas histórias, como as narrativas ficcionais, pois a ficção, como descreve os dicionários, é a elaboração, a criação imaginária, fantasiosa ou fantástica. Para se criar esse hábito, comece a ler assuntos que lhe agradam e reserve sempre algum momento do dia para isso. Então, como tarefa de casa de vocês, vai ser os exercícios da página 50, 51 e 52, do 1 ao 10, que vão perguntar a respeito realmente, né, do hábito da leitura, da importância da leitura. Essa é a tarefa de casa. Mas eu gostaria muito que nesses dias vocês também procurassem alguma coisa para ler, qualquer que seja. Nem que seja uma revistinha da Turma da Mônica, que é maravilhoso, sabe? Assim, eu amo a revistinha da Turma da Mônica. Acho que é um momento assim que a gente pode ler de tudo e principalmente coisas mais agradáveis, felizes, para que a gente realmente crie esse hábito de uma leitura mais otimista e que faça esses dias que a gente está passando em casa serem dias de extrema importância e especiais. E que depois que tudo isso passar, a gente se encontre e troque as nossas experiências nesse período. Eu não duvido nada que quando acabar toda essa coisa de ficar em casa, esse castigo que a gente está, todas as pessoas vão voltar mais experientes e mais aprimoradas de conhecimento, porque se dedicaram mais o seu tempo à questão cultural, com a leitura, com os filmes, com as séries e com a música, certo? Pessoas, beijinho e até a próxima aula. Tchau!